O texto do sermão de hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 48. Mateus 5, 33 a 48. Se você usa uma das Bíblias de capa preta da nossa igreja, está na página 1058. Mateus 5, verso 33 nos diz: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: Não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo para que alguma coisa eterna e profunda aconteça nos nossos corações. Nos ensina, Senhor, que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, que ele se glorie nisto, em conhecer o Senhor, saber que o Senhor é Deus, que o Senhor faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque são dessas coisas que o Senhor se agrada. Senhor, nos lembra que nós fomos crucificados com Cristo. Logo, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós temos agora na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Senhor, usa a Tua palavra com poder, para que a gente seja santo como o Senhor é santo. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Você se considera uma pessoa livre? Uma pessoa livre? Para a gente entender
o que é ser uma pessoa livre, a gente precisa antes de definir o que é liberdade. O que exatamente é liberdade? O que é ser uma pessoa livre? Há pouco tempo na região, não sei se ainda está lá, tinha um outdoor, eu passava às vezes, tinha um outdoor, eu acho que era de um colégio, que dizia alguma coisa assim: você é o dono do seu destino. Você é o dono do seu destino. O que significa isso? Eu imagino, na cultura do nosso mundo, você é o dono do seu destino, é que você está livre para fazer o que você quiser com a sua vida. Siga o seu coração, dê vazão aos seus desejos. Você é o dono do seu destino. Essa é a visão que o mundo, muitas vezes, tem de liberdade. Isso não é liberdade. Pelo menos não de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de vida é uma vida de escravidão e condenação, não liberdade. O Senhor Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Nós somos servos daquilo que controla a gente. Uma vida de liberdade começa olhando para a cruz e os seus pecados castigados em Jesus. E a partir daí, ele começa a transformar os seus desejos, suas vontades, seus sentimentos, seus pensamentos, transforma toda a sua vida. E você começa agora a rejeitar o que é pecado aos olhos de Deus e a amar o que é santidade e justiça aos olhos do Senhor. Deus enviou o Filho dele para libertar você. Para isso que Jesus veio, para nos libertar. E ele falou que quando a gente conhece a verdade, que é Ele é a verdade, então nós seremos verdadeiramente livres. Quanto mais parecido com Cristo, mais livre você é. Deus criou você para experimentar essa liberdade. Então, de acordo com o Senhor, liberdade é igual a santidade. Quanto mais santo, mais livre. Não mais escravo, mais livre. Para você ser o que Deus criou você para ser. Refletir a glória dele. É o que o Senhor Jesus está fazendo nesse ponto aqui do Sermão do Monte. É isso que ele está fazendo. Ele está mostrando para a gente. Quanto mais parecidos com meu Pai, mais livres vocês são. Ele continua consertando e completando a interpretação distorcida que os líderes tinham do Antigo Testamento. Agora, ele vai olhar para 3 assuntos: juramentos, ou votos, promessas, juramentos. O segundo assunto, vingança. E o terceiro assunto, inimigos. Como a gente lida com essas questões. O que Jesus vai deixar claro aqui, eu quero tentar mostrar para vocês, é que a maneira como você lida com o que você promete, o que você jura, com o espírito de vingança e com as pessoas que causam mal a você, os inimigos, a maneira como você lida com essas coisas está diretamente relacionada com a maneira como você lida com Deus. Sempre é assim. Nosso relacionamento com Deus, ele transborda em tudo que a gente faz. Então vamos começar com juramentos. Juramentos. Versículo 33, o Senhor Jesus começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Esse ensino aparece várias vezes no Antigo Testamento. Levítico 19, Deuteronômio 32, Eclesiastes, aparece várias vezes. Esse ensino, ele toca em 2 mandamentos dos 10 mandamentos. O terceiro mandamento, para a gente não usar o nome de Deus em vão, e o 9º mandamento, para você não falar um falso testemunho, não dar falso testemunho. Você já fez alguma promessa para Deus? Você já fez algum propósito? Senhor, eu estou fazendo esse propósito. Cristão pode fazer essas coisas? Ele pode fazer juramento, votos? A resposta do Senhor Jesus, no versículo 34. Eu, porém, lhes digo, não jurem. Não jurem de modo nenhum. E ele dá 4 exemplos, 34. Nem pelo céu. Por quê? Porque por ser o trono de Deus. 35. Nem pela terra, por ser estrado
dos seus pés, dos pés de Deus. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, do Senhor. 36, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. O que tinha acontecido? Os judeus da época criaram uma série de regras sobre os juramentos. Quando, detalhes específicos, quando que você não podia mentir, e você tinha que cumprir o que você prometeu, e quando tudo bem, você quebrar a sua palavra. Dependendo do que você falou e como você jurou, como que foi, as palavras que você usou, ou você podia mentir, ou você podia dizer a verdade. Se jurar pelo nome de Deus, você tem que cumprir. Se jurar pela terra, tudo bem, você pode quebrar essa palavra. Então, os judeus criaram um sistema complexo, uma teologia dos juramentos, para dizer o que você podia fazer. Quando que você era obrigado a dizer a verdade, e quando tudo bem você mentir. O argumento de Jesus é, olha para esses versículos, o que ele está dizendo? Ele está mostrando que qualquer coisa que você invocar quando você jura, qualquer coisa, você, no final das contas, está jurando por Deus, diante do Senhor, tudo. Porque o céu é onde está o trono dele, a terra é onde ele põe os pés, Jerusalém é onde ele falou que ele ia habitar. Então, os judeus criaram todo um esquema para você poder mentir e distorcer a palavra deles. Nem pela nossa cabeça a gente deveria jurar, porque quem de nós consegue mudar a cor do nosso cabelo? Você pode pintar, mas continua sendo da mesma cor. Esse que é o ponto. A gente não consegue nem mudar a cor do nosso cabelo. Deus é o soberano que controla tudo no universo, tudo que a gente faz é diante dele. Que sentido que faz? Você usa uma palavra e aí você pode mentir. Jesus condena completamente essa prática. E isso revela claramente que a nossa mente é criativa quando se refere ao pecado. Qualquer semelhança com um jeitinho brasileiro não é mera coincidência. Se você cruza os dedos, tudo bem, você pode falar qualquer coisa e sua palavra não tem valor. Mas se você não cruzou, você precisa falar a verdade. Não faz sentido, dedo cruzado ou mão aberta, você faz tudo diante do Senhor, Ele está olhando tudo. Ele conhece os nossos pensamentos. Jesus está falando, não, para, joga fora esse sistema que desonra o Senhor. Olha o versículo 37. Como que os discípulos de Cristo vivem? Eles não entram nesse esquema. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O discípulo de Cristo é tão confiável, tão verdadeiro, e ele é tão honesto, que a necessidade de jurar não existe mais. Porque tudo que ele fala é sempre a verdade. Não precisa acrescentar alguma coisa. Ele vive diante do Senhor. As pessoas que precisam ficar insistindo, né, eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha vida, eu juro e uso o nome de Deus, são pessoas que geralmente não são confiáveis. Elas precisam acrescentar uma série de juramentos para que você não tente acreditar no que ela está dizendo. Nossa língua é a causa de muitos males nesse mundo. A gente quebra as nossas promessas, a gente conta meias verdades, que no final é só um sinônimo para mentira, e quanto mal é causado nesse mundo, porque a verdade não é dita. Mas Jesus nos comprou e colocou o Espírito dele, como a gente ouviu em Ezequiel, para que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. A gente reflita o caráter puro de Cristo. Qualquer coisa diferente da verdade, da mais pura verdade, Jesus diz, de onde que vem? Jesus diz que isso vem do inferno. É uma influência satânica na vida das pessoas. Olha como Jesus leva a sério a verdade. Cristo é o rei da verdade. Satanás é o pai da mentira. Crianças, se o pai e a mãe de vocês perguntam, vocês fizeram todo o dever? Eu acho que uma boa parte do que... Não. Crianças, vocês fizeram o dever? Se fizeram, sim. Não fizeram, não.
Vocês falam a verdade. Filho, você guardou toda a roupa no armário? Eu acho que está lá dentro. Não. Você guardou a roupa ou não guardou? Jogar lá dentro embolada não é guardar. Guardou? Sim, guardei. Não guardou? Não, eu não guardei. Mas vocês sempre falam a verdade. Mesmo, isso vale para todos nós, mesmo que a verdade cause dano a você. É melhor sofrer o dano por dizer a verdade do que ofender a glória do Senhor. Então a gente sempre fala a verdade. Confie no Rei da verdade, vocês glorificam Ele dizendo também a verdade. Agora, ainda não respondi a pergunta se você deveria fazer juramento, voto, promessa, propósito diante do Senhor. O crente pode fazer esse tipo de coisa? No versículo 34, Jesus diz para a gente não jurar de modo nenhum. Não jurem de modo nenhum. Como é que fica aquela parte do casamento onde o noivo e a noiva fazem promessa? Juramento, é um voto. Prometo amar você na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza. A gente deve arrancar essa parte da cerimônia. Ou, para tornar a questão mais complicada ainda, o apóstolo Paulo fez juramentos. O apóstolo Paulo ele fez juramentos. Lá no comecinho de 2 Coríntios, ele falou, eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha. Ele está jurando. Eu tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que eu não voltei a Corinto. Paulo está desobedecendo o Senhor e jurando. Ou, para tornar o assunto ainda mais difícil, Deus jurou também. Deus fez juramentos. Várias passagens na Bíblia. Várias. Por exemplo, para Abraão. Deus olha para Abraão e fala, Abraão, juro por mim mesmo. Deus falando com Abraão, eu juro por mim mesmo que eu vou abençoar você. Deus jurou por Deus. Como que Jesus pode falar uma coisa dessa? A gente não deve nunca jurar. Preciso fazer 2 comentários para esclarecer o que Jesus quer dizer aqui. Primeiro comentário. Quando Deus jura, quando Deus faz um juramento, não é porque existe a possibilidade dele mentir. Não é isso. Quando Deus jura, é diferente. Quando Deus jura, o que Ele está fazendo é ajudando a nós, pecadores, com uma fé pequena, a crer. É isso que Ele está fazendo. Ele está se abaixando para falar, eu juro, é verdade, eu vou abençoar você. Não porque tem alguma chance dele mentir, mas é para injetar fé no nosso coração que demora a crer no nosso Deus. Agora, segunda questão importante para a gente entender a questão dos votos e juramentos. Segundo, a questão fundamental que Jesus está tratando aqui é para que a gente sempre fale a verdade. Sempre, independente do que aconteça e da situação. E não entrar nesse esquema de que às vezes você pode falar a verdade e às vezes não, dependendo do que pode acontecer com você. Não. Jesus não está dizendo que é errado você fazer voto num casamento. Ele não está dizendo que você não pode entrar num tribunal e dizer, prometo falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Tudo bem, tem alguns grupos, até cristãos, que não fazem isso. Dizem, não posso jurar. Não é esse o ponto de Jesus aqui. Ele próprio, diante do tribunal, quando ele estava sendo julgado, ele estava debaixo de um voto. Pediram para ele também jurar. Não é esse o ponto. O ponto, de novo, é que Jesus está saindo da superfície e penetrando no nosso coração e falando que os discípulos de Cristo sempre falam a verdade. Sempre. É assim que a gente segue a Cristo e a gente tem uma justiça acima dos escribas e dos fariseus. Então, você na faculdade, na escola, você não cola. Porque isso é um tipo de mentira. A gente não faz isso. E você não copia coisas da internet dizendo que foi você que fez. Porque isso também é mentira. E quando alguém liga para você e você não quer falar, você não pede para a pessoa que atendeu, fala que eu não estou. Porque isso é mentira. E os pais que fazem isso treinam as crianças. Pode mentir.
Horrível. Você não mente quando você declara o seu imposto de renda. Você não mente no valor do carro para pagar menos imposto, nem no valor do terreno, nem de uma casa. Nem quando você pega um recibo. Eu estava às vezes no táxi, o taxista perguntava, quanto que tem que ser o recibo? Como assim? Que valor que está escrito ali? 32. Então 32. E a gente gosta de falar que os políticos são corruptos, que não cumprem as palavras deles, mas olha para a cultura do nosso jeitinho brasileiro, cheio de esquema. Os discípulos de Cristo dizem, não, eu não entro nessa. 32,44, escreve o valor. A gente sempre fala a verdade. Tudo que a gente faz é diante do Senhor. Faz sentido. Povo de Deus, seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passa disso? É do maligno. Daqueles que pertencem ao Senhor. Primeiro, juramento. A gente sempre fala a verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Segundo, vingança. Versículo 38. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Aparece 3 vezes na lei de Moisés, essa expressão, conhecida como a lei de retaliação, ou a lei de talião. À primeira vista, você ouve isso, e muita gente entende assim. Você ouve, olho por olho, dente por dente, tá bom. É uma oficialização do bateu, levou. Olho roxo, olho roxo. Quebrou meu dente, quebra o dente também. Olho por olho, dente por dente. Parece. Mas se você olha o contexto em que essas passagens aparecem, não é essa a intenção do olho por olho, dente por dente. Ao invés de alimentar a vingança pessoal, o que essa lei faz, é o contrário, é restringir a violência e a escalada da violência no meio do povo de Deus, por causa do nosso coração duro. Esse que é o ponto. Então, deixa eu dar dois esclarecimentos. O que significa olho por olho, dente por dente? Primeiro, o propósito dessa lei é restringir, impedir uma punição exagerada, injusta. Então vem o vizinho, José, e ele rouba um ovo do João e vai embora. Um ovo do João. E José fica com raiva. Ele volta lá, pega 20 galinhas, taca fogo em toda a plantação e quebra metade da casa do João. Isso é desproporcional. Roubar um ovo é pecado? É claro que é pecado. Roubar um ovo é pecado. Roubar um ovo envia alguém para o inferno, justamente. Agora, a volta injusta, desproporcional. Então, o que essa lei faz é guardar isso, olho por olho, dente por dente. Não uma escalada sem parar de violência. Vocês já devem ter ou experimentado isso, ou vocês conhecem pessoas que experimentaram isso. Uma igreja que eu passei, o rapaz deu uma fechada no outro. Ele não gostou. E a coisa foi escalando, escalando, escalando. Um matou o outro. Por causa de uma fechada no trânsito. Não. A gente precisa, o Senhor, na sua misericórdia, restringe uma escalada, uma punição injusta e exagerada. Segundo, uma segunda questão muito importante para a gente entender esse contexto, depois ir para a aplicação de Jesus. Olho por olho, dente por dente, no Antigo Testamento, não era para ser aplicado por nós, indivíduos. Não era para ser aplicado dessa forma. As autoridades de Israel, os juízes, eles aplicavam a pena devida no momento do julgamento. Então, esse espírito de vingança é contrário ao próprio mandamento do Senhor. Nos filmes, Hollywood ama isso, não é? Acontece alguém injustiçado, ele pega lá, se arma até não poder mais e vai exterminando, matando todo mundo, fazendo justiça com as próprias mãos. Isso pode ser louvável para Hollywood, mas é reprovável para a palavra de Deus. Claramente contrário, esse espírito de vingança. Olho por olho, dente por dente, é uma lei necessária para impedir que o mal
se alastre por causa do nosso pecado. Agora, isso ainda é pouco. O que Jesus faz com a lei e a maneira como ele leva a gente a refletir a glória dele é ainda mais profunda e milagrosa. Olha o que ele faz. Ele chama a gente para um tipo de justiça, só o Espírito Santo pode produzir isso. Versículo 39, eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Não façam isso. Agora, Jesus não está dizendo que o policial não pode resistir a um criminoso e não fazer nada. Jesus não está dizendo que um soldado não pode usar de força militar. Jesus não está dizendo que o governo não pode punir o mal e o perverso. Não é esse o contexto que Jesus está colocando aqui para a gente. O Novo Testamento deixa claro que o governo existe dois propósitos principais. Quais são? Punir o mal e honrar o bem. Não é isso que Jesus quer dizer. O que ele está falando é nas nossas relações pessoais. Nossas relações pessoais, um a um, a gente nunca executa vingança. Um discípulo de Cristo não faz justiça com as próprias mãos. Não é assim que a gente vive, a gente entrega ao Senhor. Alguém causa um mal a gente, o Senhor Jesus fala, devolve o bem. Você devolve o bem. Essa é a maneira como ele chama a gente a viver. Aí dá 4 exemplos. Olha o versículo 39, a continuação. Ele fala para a gente não resistir ao perverso. Como que isso se dá? Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Qual que é a nossa tentação? Sinceramente, a nossa tentação é fazer igual Pedro. Vem alguém que ameaça a gente quer sacar a espada e cortar a orelha dele. Mas como que Jesus reagiu? Ele foi lá e curou, não cortou, curou. Quando cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e xingaram ele, ao invés de devolver na mesma moeda, o que Jesus fez? Ele confiou em Deus e entregou ao Senhor. Segundo exemplo, versículo 40. Se alguém quer processar você, alguém quer levar você no tribunal e tirar-lhe a túnica, o que você faz? Deixa que ele leve a capa também. E quer levar a túnica que está por baixo? Faz o seguinte, entrega também a capa. Mostra que você está tão seguro em Cristo, que você prefere ter um prejuízo monetário do que perder a oportunidade de trazer glória a Deus, mostrando que o seu Deus vai cuidar de você. Terceira aplicação, versículo 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, 1 milha é a distância de 1000 passos, 1,5 km. Alguém obriga você a fazer isso, o que você faz? Você vai com ele 2. O que acontece aqui é que os soldados romanos, na época, eles podiam obrigar qualquer cidadão a carregar coisas para eles. Então, com uma bagagem viajando, você carrega para mim a minha mala. E eles carregavam. Você pode perceber isso com Simão. Fizeram isso com Simão. O Senhor Jesus estava tão fraco, por causa das chicotadas e do espancamento, tão fraco que ele não aguentava mais carregar a cruz dele. Então, Simão, carrega a cruz desse criminoso. E foi o que Simão fez. Jesus está dizendo, não resista, não resista. Ouve o que eles estão pedindo? Faz ainda mais. A maioria das pessoas nesse mundo, maioria, então às vezes nós também fazemos isso. A gente faz o mínimo e ainda reclamando. O mínimo reclamando. Jesus fala, não, faz o dobro confiando e louvando o Senhor. E assim você manifesta quem é o seu Pai. Mostra que Deus é suficiente e você pode ser mais generoso do que eles imaginam que é possível, com seu tempo, sua capacidade, os seus dons. E quando você fizer isso, você lembra Simão carregando a cruz que crucificou o seu Salvador para que você fosse perdoado. Quarto exemplo que ele dá no versículo 42, dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que
quer lhe pedir emprestado. Seja generoso, seja generoso. Jesus não está dizendo, de novo, que qualquer pessoa que pede qualquer coisa para você, você tem que fazer na hora, senão você está pecando. E se alguém encontra você, transfere tudo que você tem na conta, faz um Pix para mim. E se você não fizer isso, é pecado. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é esse o ponto. Está chamando a gente a ser generoso. Presta, você está tão descansado no cuidado e a provisão do Senhor que você pode, empresta, dá. Não cobra juros para ganhar dinheiro. Presta, esquece. Agora, Jesus também não está dizendo que você sempre tem que dar dinheiro em qualquer situação. Também não é isso. Você precisa considerar qual que é a situação, como que o amor se manifesta aqui. Por exemplo, não é amor você dar dinheiro para alguém que pede, se está claro que essa pessoa vai usar o dinheiro com bebida, ou droga, ou qualquer coisa que possa prejudicar essa pessoa. O amor não faz isso. Nesse caso, você não dá dinheiro. Paulo também disse, 2 Tessalonicenses 3, que aquele que não trabalha, que também não coma. Então, a gente tem que olhar para o que o Senhor Jesus está falando diante de toda a palavra dele. Jesus está falando de necessidades reais. Tem alguém que realmente precisa, e esse mundo está cheio de gente que precisa o tempo todo. Nesses casos, você dá. Nem espera chegar até você. Vai lá e você dá. Necessidades reais. E assim a gente traz glória ao Senhor. A gente deve buscar o bem do próximo sempre, inclusive quando o próximo é perverso. O versículo 29 define, ele está falando do perverso. Você busca o bem dele. O que eu tento fazer na minha casa sempre que eu posso, eu dou um princípio para minhas crianças, eu tento ilustrar um princípio bíblico de uma maneira que eles possam lembrar. Às vezes eu consigo rimar. Então, eu estou tentando ensinar para eles que nós não fazemos vingança a ninguém. Devolvemos o mal com o quê? Com o bem. Não fazemos vingança a ninguém. Devolvemos o mal com o bem. Querem esganar aquele amigo que entrou na brincadeira e estragou tudo. E estava bonitinho, um monte lá, ele foi e chutou. Eles querem esganar. Não fazemos vingança a ninguém. Devolvemos o mal com o bem. Você ora pelo amiguinho, fala de Jesus e tenta ensinar ele a brincar direito, porque também não está certo fazer isso. Mas a gente quer trazer glória ao Senhor na maneira como a gente vive. A gente não deve desperdiçar a oportunidade de sofrer e mostrar: eu estou seguro no meu Deus. Nosso papel, como discípulos de Cristo, não é executar justiça. Não é esse o nosso papel. Esse papel pertence ao nosso Deus. O que Jesus chama a gente a fazer é, em uma injustiça, o que você faz? Devolve bênção. E assim você demonstra quem o meu Pai é. Por quê? Porque foi exatamente assim que Deus agiu com você. Foi exatamente assim. Você deu pecado, mal. Deus devolveu bem. Filho dele, morto no seu lugar. Então você reflete quem Deus é quando você faz isso. O teólogo Plummer resumiu esse ensino da seguinte forma. Olha o que ele diz. Pagar o bem com o mal. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano. Pagar o mal com o bem é divino. Ele resumiu bem. O que você é chamado a fazer? Quando alguém fizer alguma coisa ruim com você, injusta, devolve o bem. Meus amados, Romanos 12:19, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança. Deus está dizendo, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Não vingança, a vingança é minha. Eu vou executar a vingança, não pertence a vocês. Vocês devolvam o mal com o bem. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A imagem aqui é que a consciência deles vai queimar
Pode ser que eles também, assim como você foi, eles vão se arrastando até a cruz de Cristo para serem lavados e perdoados de toda injustiça. O apóstolo Paulo termina dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é um milagre que o Senhor Jesus chama a gente a viver no Espírito Santo. Repara como sempre, no juramento é assim, e aqui na vingança é a mesma coisa, sempre. Tudo que a gente faz tem uma relação direta com Deus. Tudo é uma questão de fé. Para você ser injustiçado e devolver o bem, a bênção, é uma questão de fé. Você tem que crer de verdade que Deus é real, que Ele está vendo tudo, que nada escapa dos olhos dele e que Ele vai fazer justiça e vai abençoar você. Mas, no fundo, é uma questão de fé. Todos nós temos agora uma oportunidade, começando hoje à noite, durante a semana, a gente tem uma oportunidade de trazer glória a Deus numa situação dessa. Pensa em alguém que fez alguma coisa ruim para você. Alguém que foi injusto com você. Que você vê uma raiva, uma frustração no seu coração. Pensa nessa pessoa. E faça o seguinte. Ore. Ore por oportunidades de devolver o bem. Ore. Senhor, me dá oportunidade, me dá criatividade, uma criatividade santa. Eu quero devolver o bem. Ora por isso. Mas não para aí. Continua orando para o Senhor dar poder do Espírito Santo para você realmente fazer esse bem. Entrega os resultados ao Senhor. O Senhor é soberano. Você faz isso, descansa. Deus é justo, Deus é bom. E quando você faz isso, independente de como a pessoa responder, o que vai acontecer com o seu coração é que ele vai se encher de louvor. Cheio de louvor ao Senhor. Só pode ser Deus trabalhando em mim. Porque o meu espírito é de executar vingança, mal que eu estou fazendo. Deus é glorificado e você experimenta essa alegria. Espírito Santo. Pode ser que o Senhor use seus atos de misericórdia e amor para humilhar mais um pecador e trazer mais alguém aos pés da cruz. Agora, o terceiro assunto que o Senhor Jesus trata, e está relacionado ao assunto da vingança também, que é o assunto dos inimigos. Ele vai consertar agora a interpretação errada sobre os inimigos. A gente deve amar ou odiar aqueles que causam mal a gente. Como que um discípulo de Cristo vive seus poucos dias aqui nesse mundo? Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Ame o seu próximo, aparece lá em Levítico 19, 18. E odeie o seu inimigo. Aonde que está no Antigo Testamento? Odeie o seu inimigo. Não está em lugar nenhum. Não está na Bíblia. Pelo menos não no Antigo Testamento. Mas, o que eles estão fazendo aqui? Qual a interpretação dos judeus? Ame o próximo. Tá bom, o que é meu próximo? Próximo é quem me ama. Esses são meus próximos. Então eu vou fazer isso, eu vou amar quem me ama. Quem não me ama, meu inimigo. Contrário do amor, ódio, odeie o seu inimigo. Jesus está dizendo, não é assim que você é chamado a viver. 44, a correção radical que Jesus faz. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Amem. Orem pelos que perseguem vocês. Quem é capaz de viver uma vida dessa? Não ódio, amor. Amem e orem. Ninguém demonstrou essa verdade aqui de forma mais gloriosa do que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo pregado naquela cruz. Olha isso. Enquanto os torturadores estavam martelando a mão dele e os pés dele naquela madeira, sabe o que ele estava fazendo? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, deixa eu mostrar um detalhe para você que eu não tinha visto.
O pastor John Stott me ajudou a enxergar isso ontem. Eu não tinha visto isso. Você vai lá em Lucas, você não precisa ir. Lucas 23, Lucas está descrevendo o que aconteceu. E ao invés de Lucas dizer, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não foi isso que Lucas escreveu. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele escreveu? Ao invés de disse, ele colocou dizia. Não é normal. Muitas vezes na Bíblia é disse. Mas ele colocou dizia. Por quê? Para dar a ideia de continuidade. Não foi que Jesus orou uma vez e parou. Enquanto eles estavam martelando a mão de Cristo e os pés, Jesus estava orando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E ele foi levantado na cruz, ele está ali. Ele precisa pegar ar e ele continuou orando. E Jesus orava, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aqueles que estavam ali crucificando Jesus, você sabe, eles representam eu e você. É o que a gente faria com o Senhor Jesus. A gente crucificaria Ele, se não fosse a graça dele transformando o nosso coração. E o que torna essa oração de Jesus real, Pai, perdoa-lhes, é o que Ele está fazendo pregado na cruz. É só porque ele morreu na cruz que ele pode pedir para Deus perdoar a gente. E Deus pode perdoar e continuar sendo injusto. Olha isso. Ele é aquele que intercede por nós e torna a oração dele real. E agora ele fala para você fazer a mesma coisa. Alguém causa o mal para você? Ora por ela. Mas ora de verdade. É muito difícil você continuar odiando alguém por quem você ora. Muito difícil. Impossível. Se é uma oração verdadeira, genuína. Então, ora, alguém está perseguindo você, está sendo injusto em algum lugar, ora por essa pessoa, ama ela. Olha o que o pastor John Stott diz, depois de meditar nesse versículo. Olha a pergunta que ele faz para nós. Se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar as orações do nosso Senhor pelos seus inimigos, então que dor, que orgulho, que prejuízo e que indolência poderia justificar o silêncio das nossas orações? O que pode justificar a gente não orar se o Senhor Jesus, enquanto está sendo pregado, está orando pelos inimigos? Imagina o que ia acontecer. Imagina o que ia acontecer. Se ao invés da gente gastar os nossos pensamentos maquinando coisas sobre aqueles que nos causam mal, a gente substitui esse tempo de ficar remoendo isso, substitui. Troca por orar por eles, interceder. Senhor, abençoa eles, dá arrependimento, dá fé. Faz o que o Senhor fez comigo, quebranta, humilha. Troca esse tempo de ficar maquinando coisa por oração. Imagina o que ia acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo e nas famílias se a gente usasse o tempo dessa maneira. A gente traz glória a Deus quando a gente age dessa forma, quando a gente ora por aqueles que nos causam mal, porque é exatamente o que o Senhor Jesus fez. Olha o versículo 45. Olha o versículo 45. Isso demonstra que você é filho de Deus. Para demonstrarem que são filhos de Deus. Façam isso para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Ele está falando com discípulos, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol, o sol é de Deus. Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Essa aqui é a doutrina que desde a Reforma Protestante tem sido chamada de graça comum. Graça comum. Qual que é a ideia da graça comum? É uma graça, um tipo de graça que é comum a todos os homens. Graça comum não é que todo mundo pode escolher sozinho a Cristo, por livre e espontânea vontade. Não é isso que é graça comum. Graça comum é o sol raiando, chuva caindo, para dar vida a esse mundo que anda em rebelião, inimigo. Eles são inimigos de Deus. E é isso que o Senhor está falando. Deus faz isso. Se Deus age dessa forma com os inimigos dele, dá sol e chuva, então imita Deus e faça a mesma coisa. Como Deus é generoso. Eu estava caminhando ontem, estava nublado, eu estava caminhando, daqui a pouco,
sol. Fiquei pensando, uau, quem que merece esse sol? Eu não mereço esse sol. Deus devia me fulminar, não dá esse sol aqui enquanto eu estou caminhando. Mas, por algum motivo, Deus me deu fé e o Senhor Jesus morreu no meu lugar. Mas estava um monte de gente ali, que eu sei, eles ignoram o Senhor, ignoram. Vivem como se Deus não existisse. Mas o sol foi para eles também, todo mundo recebendo esse sol, chuva. Os ateus dormem num travesseiro, cama fofinha, abrigo, tem trabalho, família. Eles odeiam a Deus como toda a humanidade. E olha o que Deus faz. Como Deus é generoso, paciente. Jesus fala, vai, faz a mesma coisa. Porque foi o que Deus fez com a gente. Olha o versículo 46. O Senhor Jesus agora faz 4 perguntas. Ele aperta ainda mais fundo na nossa alma essas verdades. 46. Por quê? Olha a lógica de Jesus. Por quê? Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Sim, eles fazem exatamente a mesma coisa. 48. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? A resposta é sim, eles fazem exatamente a mesma coisa. Ninguém precisa nascer de novo e ter o Espírito Santo para amar quem ama você. Hitler e Stalin tratavam bem as mães deles. E quem estava próximo ali e concordava, duvido, eles tratavam bem também. Ninguém tem que ter o Espírito Santo para amar quem ama você. Isso aí é normal, ordinário. Extraordinário e sobrenatural é o que os discípulos de Cristo podem fazer. O tipo de reino que Jesus veio trazer de outro mundo é o reino daqueles que recebem o mal, devolvem o bem. Alguém olha para você de cara feia no trabalho e para de falar com você, o que você faz? Você vai sorrindo e fala, tudo bom? Como é que foi o seu dia? E a pessoa ignora você de novo. Sabe o que você faz? Não ignora também, não faz isso. Não faz isso. Volta, ora e espera o dia seguinte. E você fala, tudo bom? Como é que você foi? Na graça do Senhor. Essa pessoa vai pensar, essa mulher é estranha. Esse homem é estranho. Ele deve ser de outro mundo. E eles vão perguntar para você. Porque esse mundo não vive dessa forma. Por que você faz isso? Aquela história uma vez que eu ouvi da Magali, o marido tratava a esposa com indiferença, ficava fazendo ela cozinhar para um monte de gente, ia lá, deixava ela lavar tudo sozinha, não fazia nada, ignorava ela. E essa mulher servindo, amando o marido. Terrível o que ele fazia. Mas ela descansando no Senhor e tentando servir, até que chegou uma hora que o marido não aguentou mais. Por que você continua me servindo? Por que você faz isso? Por quê? Eu sou tão injusto com você e você fica me servindo, cozinhando. Ela falou, por quê? É por causa do meu rei, meu Jesus. O Senhor salvou o homem. Casal agora junto, louvando o Senhor. Ninguém sabe o resultado, só Deus sabe. Mas você recebe o mal e você devolve em outra moeda. Você devolve com o bem. Conclusão de Jesus, versículo 48. A conclusão dele. Se é isso que ele está chamando a gente para viver, portanto, sejam perfeitos. Como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é a perfeição. O que acontece é que nesse mundo, a nossa mão fica tremendo o tempo todo. A gente está sempre tremendo. Então você puxa o arco e você vai lançar a flecha, mas a gente está sempre tremendo. No céu a gente não vai mais tremer. Mas aqui a gente treme, então a gente nunca consegue acertar. Nunca. Mas a gente não desiste. Você pega a flecha de novo. Mais um ato de amor. Não foi perfeito. Mais um ato de amor. E você fica, é o seu alvo. Porque o seu Pai é perfeito e você quer imitar Ele, trazer glória àquele que salvou você. Você prossegue para o alvo, deixa as coisas que ficaram para trás. Deixa, não fica preso nelas. Prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nenhum versículo da Bíblia, você pode procurar, não tem nenhum versículo da Bíblia que fala que você só pode crescer em santidade até um certo ponto.
Ali você já chegou no máximo, pode parar. Nenhum. Você pode crescer em mais amor, mais alegria, mais paz. Amanhã e depois e sem parar. E cada vez trazendo mais glória ao Deus que criou você. Sejam santos, porque Deus é santo. Deus escolheu glorificar o nome dele de muitas maneiras nesse mundo. Muitas maneiras. Para onde quer que você olhe, está a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. E você olha toda a criação, a beleza, ela reflete o seu eterno poder e a sua divindade. A criação está cheia da glória de Deus. Mas Deus escolheu fazer a glória dele brilhar com mais força quando nós amamos os nossos inimigos. Porque foi exatamente isso que ele fez por nós. Esse é o coração do Evangelho, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Porque se nós, quando inimigos, é forte isso. Mas o que Paulo está falando, você era um inimigo de Deus, inimigo. Quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Para ele reconciliar nós inimigos, ele teve que sacrificar o filho dele. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É por causa da morte de Cristo, no nosso lugar, que você pôde cantar domingo passado na ceia. Teu sangue lavou o meu pecado. Te dou graças. Foi satisfeita a ira do Deus Pai. Te dou graças. Teu inimigo fui, agora sento à tua mesa. Te dou graças. Sentados à mesa do Senhor em comunhão com Ele, agora você está livre. Essa é a liberdade. Livre por causa da sua comunhão com Deus, o Espírito Santo, para amar aqueles que causam mal a você. Eu quero terminar com uma história que eu li no final do ano passado sobre esse tipo de amor. Dia 3 de dezembro de 2021, lá num supermercado no Texas, no estacionamento desse supermercado, tinha um homem chamado Jaime, 37 anos, que estava ali com a amante dele. E chegou a esposa do Jaime ali e começou a acontecer uma confusão enorme no estacionamento. Ligaram para a polícia. E chegou o policial Richard para ver o que estava acontecendo. No meio da confusão, o Jaime sacou uma arma, deu um tiro no peito do policial e deu um tiro na própria cabeça. O policial Richard, 46 anos, pai de 3 filhos, morreu. Jaime, que atirou na própria cabeça, sobreviveu. A filha mais velha desse policial foi policial por 21 anos. A filha mais velha dele, 18 anos, menina de 18 anos. Ela falou durante o culto de gratidão ao pai. Olha o que essa menina disse no culto de gratidão pela vida do pai que estava ali no caixão perto dela. Ela disse: eu lembro de ter conversado com meu pai sobre ele perder amigos e policiais enquanto estavam em serviço. Eu ouvi todas as histórias que você pode imaginar, mas sempre foi difícil para mim ver como lidavam com os suspeitos. Não que eu não pense que a justiça deva acontecer, mas o meu coração sempre partia por aqueles que não conhecem a Jesus. O que eles fizeram sendo um reflexo desse fato. Sempre me disseram que eu iria me sentir diferente se isso acontecesse comigo. Mas agora que aconteceu com meu próprio pai, eu acho que eu ainda sinto o mesmo. Eu tive raiva, tristeza, dor e confusão. E parte de mim deseja que eu pudesse desprezar o homem que fez isso com meu pai. Mas eu não consigo fazer com que nenhuma parte do meu coração odeie a ele.
Tudo que eu encontro é me ver esperando e orando para que esse homem realmente conheça Jesus. Eu pensei que isso poderia mudar se ele continuasse vivo, mas quando eu recebi a notícia que ele estava em uma condição estável, parte de mim ficou aliviada. Minha oração é que em algum dia no futuro eu possa passar um tempo com o homem que atirou no meu pai. Não para berrar com ele, não para gritar com ele, não para xingar a ele, simplesmente para falar para ele sobre Jesus. 18 anos, perdeu o pai numa situação dessa. Mas o Senhor derramou tanta graça no coração dessa menina, que agora ela faz o que o Senhor fez por nós. Ela ama os inimigos. Esse tipo de amor glorifica a Deus. Devolve o mal com o bem. Ao invés de vingança, devolve Cristo. Ao invés de ódio, amor. 1 Pedro 2, 23. Pois ele, Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. O pastor e bispo de vocês carregou nos ombros dele cada pecado, cada desejo mau, cada pensamento maligno. Ele foi carregando lá na cruz. E quando estava sendo pregado, estava intercedendo por nós, derramando o sangue dele no nosso lugar. E é por causa da morte dele que você está morto para o pecado e vivo para a justiça. Povo de Deus, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Vamos orar? Senhor, a gente reconhece que a única maneira da gente viver o que o Senhor, nosso Rei, nos ordena é se o Senhor nos der do teu Espírito, para que a gente viva esse milagre de fazer o que o Senhor fez por nós. Nos amou quando nós éramos inimigos, se entregou, derramou o teu sangue para que a gente se tornasse amigos, filhos, irmãos do Senhor Jesus. Pai, a gente quer pedir que o Senhor glorifique o teu nome, nos enchendo com o teu Espírito, com o poder da cruz. Essa que é a liberdade que o Senhor Jesus comprou para nós. Liberdade da culpa, do pecado e do poder. Esse é o poder da cruz, Senhor. Faz isso na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.